diversidade e unidade. As duas ideias convivem de uma maneira interessante na nossa sociedade, formando muitas vezes partidos. Há grupos ideológicos que se fundamentam na luta pela identidade. Identidade de origem, de raça, de história, de condição social, de religiosidade. 1000 caracteres, 1 milhão de caracteres são base para a nossa identidade, ao passo que outros grupos pretendem se identificar com totalidades, alegam se identificar com totalidades como nação, como raça, sem perceber que a fronteira nacional também é uma divisão, que a totalidade com a qual ele se identifica é uma mera parcialidade. A própria totalidade planetária nada é perante a totalidade universal. E a totalidade universal, o que será perante a totalidade interdimensional? É muito interessante pensar essa relação entre a nossa identidade na parte e o nosso destino no todo. Essa profunda reflexão é que nos é estimulada com a leitura de João, capítulo 14, versículo 2, em que Jesus nos diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Muito interessante nós pensarmos e percebermos essa aparente tensão, contradição, partidarização, quando na verdade mesmo essas divisões aparentemente insolúveis se integram num processo maior, se integram no próprio tempo. Porque a própria colocação de Jesus falou do que existe agora e do que é agora, do que é no futuro, do que existe agora, do que existirá na eternidade, não é? No exterior, no material, no superficial, nós somos todos muito diferentes, como os nossos corpos, que têm raças, pesos, caracteres aparentes muito diferentes uns dos outros, pelo tipo de olho, pela cor do cabelo, uns gordos, outros magros, uns amarelos, outros negros. Mas a verdade é que no raio-x, ou seja, em profundidade, somos todos muito parecidos. Assim no corpo como no espírito, nós também, no exterior, somos todos muito diferentes, mas essa diferença é base para nós alcançarmos, conquistarmos a unidade, a profundidade, lá onde somos todos absolutamente iguais. Essa relação é muito interessante. Somos Deus,
a vida, o processo todo, usa a nossa diferença como um meio para o que é o uno. Homens e mulheres são muito diferentes, mas essa diferença os convida, os chama à cooperação, à integração, à relação. Assim como ricos e pobres também são chamados à relação através da necessidade do trabalho, da vontade de melhorar, não é? E os diferentes países também se atraem uns aos outros, as diferentes culturas, as diferentes realidades naturais, nos atraem uns para os outros pelo turismo, pelo comércio. Tudo convites a uma cooperação, a uma integração cada vez maior, cada vez mais profunda, cada vez mais plena. Então, deixa de ser uma oposição entre essas ideias, porque assim como para fazer uma travessia na corda bamba nós precisamos ter foco na eternidade, mas com a visão periférica dar rigorosamente um passo na frente do outro e em cima da corda, nós também precisamos reconhecer a nossa identidade étnica, nacional, sexual, de classe, religiosa, a nossa origem e a nossa história, para a partir dessa identidade cooperar, nos integrar com as outras identidades em total respeito, respeitando como quer ser respeitado, mas servindo em compaixão, colocando-nos no lugar do outro, porque é respeitando-nos uns aos outros e servindo-nos uns aos outros que aprenderemos a amarmos-nos uns aos outros. Mas só aprenderemos a amarmos-nos uns aos outros quando amarmos a Deus sobre todas as coisas, quando amarmos a Deus dentro de todos os seres. Porque o amor é isso, é o Deus em mim, respeitando, cooperando e servindo o Deus que mora em você. Que assim seja, graças a Deus.